11 horas 10 minutos, muito bom dia. No ar agora mais uma edição do programa Deu na Mídia, aqui pela sua Rádio Princesa AM de Francisco Beltrão. Eu sou o Lucas Carniel, na Central Técnica está José Carlos Fausti, o Carlão. Essa é a nossa equipe hoje aqui em nossa programação. Obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia aqui na programação Princesa. Hoje eu recebo nos estúdios da Rádio Princesa a Alana Luiza de Mello, designer de moda e também voluntária num projeto de despoluição do Rio Marrecas. Também recebo aqui no estúdio da Princesa o Cláudio Lois, ele é educador ambiental e também é um dos voluntários neste projeto de despoluição do Rio Marrecas. E o nosso assunto, claro, é educação ambiental e como que a gente, enquanto indivíduo, pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e também contribuir para a conservação do meio ambiente. Tudo isso e muito mais você confere aqui na programação Princesa até o meio-dia. Lembramos que você pode participar também aqui de nossa programação, pode interagir com a gente aqui nos estúdios da Princesa. Basta você ligar no 3524-2676, 3524-2676. Também tem o nosso WhatsApp, 9917-1936. Tem o nosso e-mail também, princesam@celesc.com.br, ou o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Princesa AM. São alguns dos canais de comunicação que você pode usar para interagir com a gente aqui nos estúdios da Princesa. Agora são 11h13, eu recebo aqui nos estúdios a Alana e o Cláudio. Vamos conversar sobre educação ambiental hoje aqui em nosso programa. Alana, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Princesa. Obrigada, eu. Bom dia a todos os ouvintes e aos internautas, né? Você também tem como ouvir isso pela internet, né? Hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o pessoal tem internet, pode acessar também a Princesa, mas principalmente pelo canal 930. Bem, eu vou começar essa conversa por esse projeto, do Rio Marrecas. Desde pequeno aí eu me criei no bairro Marrecas, então o Rio Marrecas meio que é um vizinho meu ali, né? A gente vai crescendo e vai sempre vendo aí o Rio Marrecas. A gente percebe que a situação dele em alguns pontos é um pouco assustadora, né? Tem muito lixo, muita poluição e uma certa falta de respeito para com o rio. Eu vou perguntar para o Cláudio, como é que nasceu essa ideia de começar a pensar no bem-estar do rio, a começar a despoluir o Rio Marrecas? Da minha parte, pessoalmente, por estar envolvido com a educação ambiental, sempre nas conversas vão acontecendo pontos onde nós puxamos alguma coisa da parte ambiental do dia a dia de cada um. E assim nós fomos reunindo aí um grupo de amigos, já passaram vários, e aí a Alana topou de a gente continuar coordenando isso para fazer alguma coisa prática. E como o rio, nós só vemos ele em duas situações, que é quando a torneira seca em casa ou quando tem enchente. Caso contrário, a gente nunca se preocupa com o rio. Parece que é um invisível, a gente não passa lá. As pontes são sempre altas, Tem que ser para não represar a água no excesso de chuva, Então o que acontece? Você não vê o rio quando você passa todo dia lá. A não ser que passe a pé e olhe lá embaixo, Mas não é esse o nosso costume. Muito embora a gente dependa totalmente da água dele. Porque a nossa água é coletada ali mais em cima, ali no Santa Bárbara, e ela fornece água para nós todos na cidade. Então nós todos dependemos do Rio Marrecas. Mas o que acontece? Nós temos um comportamento onde nós usamos a água dele, tudo bonitinho e tal, e depois a gente pega e entrega a água simplesmente suja, com o lixo, com as coisas que vão se acumulando. E foi aí que surgiu um dia a ideia de pegar e olhar um ponto onde a gente pudesse encontrar algum lugar que fosse de acesso público, e que a gente pudesse fazer uma ação. Aí nós estivemos conversando com a Secretaria de Meio Ambiente também por causa do acesso, lá no Parque Ambiental Irmão Cirilo, que é onde nós fazemos o nosso trabalho lá, retirando o lixo das margens do rio.
Então começou meio que por uma iniciativa espontânea de grupo de pessoas, né? Bom, mas o Cláudio até entendo porque ele é do ramo ambiental, educador ambiental aqui em Beltrão, tem especialização pela Unipar em educação ambiental. Mas a Alana, ela é designer de moda. Alana, o que te motivou a participar desse grupo? Porque a gente pensa assim, vai querer mexer com o rio, então a pessoa tem alguma ligação com o meio ambiente, né? Trabalha na prefeitura, ou é de alguma ONG, mas a Alana não, ela é isso que a gente pensa, né? Porque eu, como professor ou como comunicador, enfim, nunca pensei em lá limpar o Rio Marrecas, né? Sempre é um dos outros, não é meu. Eu não uso o Rio Marrecas, né? Mas a Alana, ela é designer de moda e ela também se sentiu motivada a participar. O que te motivou a participar desse projeto? Bom, na verdade, eu participo desse projeto primeiramente pela minha responsabilidade como cidadã, né? Mas o meu interesse pelas questões ambientais surgiu assim, se aflorou de fato durante o ensino superior. Eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, em design de moda, e dentro do curso tem uma disciplina chamada sustentabilidade. E dentro dessa disciplina, eu vi que eu poderia trazer a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, não só para a minha profissão, né, com o chamado design sustentável, mas também para ações no meu cotidiano, né? Então foi aí que esse interesse surgiu de fato, né? E tanto como dentro de casa, pequenas ações, né, como agora participando desse projeto. E você está gostando, assim, o que você viu lá no Rio Marrecas? Era aquilo que você esperava ou está pior do que você esperava? Como é que foi quando você chegou no Rio Marrecas e viu a situação dele? Sim, então lá está realmente pior do que eu esperava, né? E claro, como designer de moda, o que me chama a atenção é o material têxtil que tem lá nas margens do rio. É muito, muito tecido, muita roupa, são roupas inteiras que são jogadas, que estão lá na margem do rio, tapetes, colchões, cobertores, e isso me chama muita atenção como criadora, né, como eu desenvolvo o produto, né, e também como consumidora, né. Por que tem tanto lixo lá? Por que tem essas roupas, essa matéria está lá, sendo que ela poderia, quem sabe, estar sendo reutilizada, reciclada, né, usada de outra forma, compostada, enfim. Chama a atenção justamente pelo esse costume, né, esse consumo exacerbado que nós temos tendo, né. Essas são questões bem interessantes, porque eu me pergunto assim, que eu uso uma roupa até ela tá esgaçada e depois que ele esgaça eu uso, e quando ela rasga eu continuo usando dentro de casa ainda. Eu fico me perguntando como é que a pessoa pega uma roupa que ela comprou, ou que ela ganhou de alguém, e ela simplesmente usa para descartar no rio, né? O que provoca esse tipo de atitude, será? Será que é por desleixo mesmo? Tem uma explicação assim, que vocês encontraram na raiz? Seguinte, nós não fomos ainda buscar a fonte de onde é que este lixo chega. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte: se nós estamos fazendo a limpeza na margem ali no Parque Ambiental Irmão Cirilo, ela vem de qualquer ponto a montante, né, rio acima, né? Então não necessariamente são pessoas que moram ali perto do Parque Ambiental. São populações ribeirinhas muitas vezes, né? É de qualquer ponto, né? Dali para cima até a nascente do rio. Porque isso pode vir com o tempo, né? Por exemplo, se você passa, no caso ali na ponte da Rua Mandaguari, né? Ali é fácil ver, ali tem até descarte de pneu. Por quê? É fácil passar em cima da ponte e jogar. Até pneu? Mesmo a gente tendo coleta. Lá embaixo nós coletamos também. Né? Chegou pneu lá. Quer dizer, ele vai vindo a cada força maior da água, né? Que nem agora, nós tivemos uma elevação do rio, né? Em alguns lugares ele transborda, né? Então o que acontece? Essa força da água ela vem trazendo, e aonde, como a gente diz, os galhos de enchente, né? Vão segurando o lixo nas curvas, né? Então o que acontece? Se hoje a gente vai lá, provavelmente vai ter um varal
Ou como dizia outro dia o João, que faz coleta com a gente, né? Que é um estudante da UTFPR e é lá de Curitiba, ele assim, isso aqui é uma arte conceitual, né? Ver o tecido nas árvores, né? Por quê? Vai criando todo um mosaico, né? Que ele vai acontecendo com o tempo, com a água. Então é tipo assim, não é que o lixo veio de algum lugar próximo, longe, ele vem de algum ponto dali para cima. Onde essa não parte investigativa saber. Nós não estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo é tirando de lá e mostrando que isso pode ficar melhor, né? Inclusive agora na Semana do Meio Ambiente eu participei lá um pouco junto com a Unipar fazendo uma estação naquele ponto onde nós estávamos fazendo a limpeza, mostrando para os alunos da escola como é que é a parte que é suja, né, daquilo que vem, e como é que é a parte limpa onde nós já tínhamos feito a limpeza. O aluno pequeno lá, quando passa, né, todo mundo do fundamental, né, ele passa e diz assim, vocês dependuraram a roupa aqui, ela não está aqui, né, porque tinha uma blusa lá inteira, bonita e coisa na árvore, né. Nós ainda não tínhamos chegado naquele ponto, né. Então passou com ele no sujo e depois no limpo. Aí disse, não, aquilo lá foi dependurado. Não, aquilo lá veio pelo rio. E ficou lá quando o rio então o que acontece? Porque nós transformamos o rio numa lixeira daquilo que a gente não quer. Porque senão não estaria lá, né? Então tem essa diferença, né? Não sei se a educação ambiental eles chegaram a pesquisar ou a ver isso, mas qual é a origem? Porque a gente está falando aqui do Rio Marrex porque é um recorte mais nosso, né? Aqui de Beltrão. Sim. Mas a gente percebe que isso acontece em qualquer rio do mundo inteiro, né? O Rio Tietê está aí um exemplo mais clássico de poluição, de mau uso, né, do rio. Sim, Tietê morei muitos anos em São Paulo, né? Chegou-se a pesquisar por que as pessoas descartam o lixo no rio? Por que o rio? Isso foi em algum tempo alguma política de incentivo do Estado? O que motiva isso, será? Jogar as coisas no rio? Ou é porque é mais fácil? Será que a água leva? Daí o problema não é mais teu? Existem alguns estudos e tudo, né? A gente precisaria ter eles para citar. Mas colocar algumas coisas do tipo assim. Como é que são construídas as casas na beira do rio? Ela nunca é construída com a frente virada para o rio. Apesar de nós usarmos a água do rio, né? As casas são construídas e os loteamentos que são feitos próximos, às vezes até irregularmente em cima, né? O que é pior. Você pode olhar porque os fundos estão sempre virados para o rio. Então, culturalmente, aonde é que se descartava o dejeto? Era sempre nos fundos. Quando não existia o tratamento de esgoto e tudo, tem lugares, eu ainda conheci, que o vaso era em cima do rio. A água leva e pronto. Bom, enquanto nós somos poucas pessoas, o rio dá conta. Inclusive tem um estudo, eu não vou agora saber eu não lembro qual é a professora, mas tem um estudo, foi feito pela UniOeste, que o rio se autodepura até a foz. Então o que acontece? Ele está sujo aqui. Se você vai mais para baixo, né, mais a jusante do nosso ponto, por exemplo, e for até a foz, lá no Santana, né? Isso. A sequência Santana-Chopin. Depois Santana no Chopin, né? Então o que acontece? Lá a água é bem mais limpa do que aqui. Por quê? O rio tem um sistema próprio de tratamento também. Mas só que quando nós somos muitos, ele não dá conta. Então o que acontece? Aquele nosso costume de jogar o lixo lá nos fundos e o rio leva ou assim por diante, né? Isso não é mais possível. Por quê? Porque o nosso lixo também é mais sintético. Por que a gente tem grande problema de dengue? Por quê? Porque tem quintais cheios de lixo. Sabe? Existe um problema assim, bem anterior a isso, que nós somos baseados em cima de ter as coisas.
Por exemplo, se eu puder ter uma mesa que nem a sua, fazer uma gravação de áudio em casa, que seja 1 hora, né? Em vez de eu pegar e usar aqui e nós compartilharmos, eu vou querer pegar e montar uma igual. O que acontece? Eu vou pegar e vou gerar resíduo. Essa A é uma Lana questão tem bem... até um exemplo que ela contou um tempo atrás da questão da camisa com um detalhe de zíper. Talvez seria interessante contar como é que foi esse processo de criação. Eu precisava colocar um zíper numa camisa, né? Mas então toda vez que estava criando, estava desenvolvendo o produto, precisava comprar mais zíper, comprar o zíper adequado. Mas aí eu fui pesquisar dentro da empresa e eu notei que tinha zíper no estoque, assim, uma grande quantidade de zíper de estoque que não era mais utilizado e ninguém mais sabia o que fazer com aquele zíper, né? Foi aí que eu tentei colocar justamente aquele zíper que ia ser, quem sabe, jogado fora ou estava lá inútil, né? Que eu fui realmente pegar esse zíper para pôr nessa camisa, né? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? No ciclo de vida do produto que nós estamos criando, né? E é interessante, como designers, né? Pensar justamente, avaliar o ciclo de vida do meu produto e tentar propor soluções para cada fase desse produto, né? Então, por exemplo, lá em casa, eu tenho algum produto, como você falou ali, eu não sei nem dizer um exemplo agora, mas alguma coisa que eu possa reaproveitar. Vamos supor aquela calça que rasgou e você não usa rasgada. Isso aqui eu até preciso saber, porque eu tenho lá em casa um monte de calça rasgada que eu me recuso a jogar fora, e me recuso a dar também porque está rasgada, né? Então eu vou usando. Tem alternativas para que eu possa reutilizar aquela calça sem que eu precise me desfazer dela? Porque tem roupa aqui, porque eu vou ser bem sincero, eu me apego às coisas, eu sou bem apegado. Então eu jogar fora uma calça, eu não gosto. O apegado é uma questão do problema do consumo, do porquê que nós temos tanto. Também, só que eu não gosto de ficar me desfazendo das coisas assim, né? Eu gosto de reaproveitar realmente. Isso eu acho que não sou só eu, né? Muita gente lá tem uma camisa que gostava bastante que rasgou, ou que manchou, ou aconteceu alguma coisa, mas ela não quer se desfazer. Tem maneiras de reaproveitar esse material, essa roupa, por exemplo? Tem maneiras sim, como, por exemplo, customizar essa roupa, né? Modificar ela um pouco, né, pelo menos para poder tornar utilizável novamente, né? Nós tem algumas roupas que também daria para entrar dentro da compostagem, é um pouco mais difícil, né? Hoje em dia. Esse é um assunto que eu quero depois me aprofundar um pouco mais com vocês também. É um pouco mais difícil, mas tem inúmeras formas, né, de reciclar, reaproveitar, reutilizar também, né? A gente pode fazer uma troca, né? É legal que tem alguns movimentos assim para trocar de roupas entre amigos mesmo. Você vai, né? O ciclo de vida dessa roupa vai aumentar com isso, né? Então tem sim várias formas, né? Eu acho que esse nosso mundo precisa de soluções inteligentes para as coisas, né? Porque você ficar se desfazendo de tudo, jogando tudo no lixo, por exemplo, se desfazendo de tudo, isso é porque eu fico pensando quantos quilos de lixo cada pessoa produz por ano, né? E a gente nunca se pergunta para onde é que vai esse lixo, né? Eu compro um biscoito no mercado, às vezes eu jogo fora aquele plástico, né? Mas eu não me pergunto o que acontece com ele depois, né? Então, um dos problemas e é o que precisa ser trabalhado, principalmente, ao menos eu tenho essa preocupação, isso bem claro na educação ambiental, que a gente chama isso de educação ambiental, é que nós precisamos religar de novo com os ciclos de todas as coisas. Por exemplo, existe um ciclo natural da água. O ciclo natural da água não tem uma água que sai com sujeira lá na ponta. Ele é um ciclo que não tem poluição. Bom, aonde é que a poluição entra? A poluição entra pelo nosso uso. Então, bom, o que nós vamos fazer para nos inserirmos neste ciclo e deixar ele
como ele sempre foi, porque é isso que garante que a gente viva. A mesma coisa quando se consome. Por que do tipo assim, vamos pegar um exemplo bem concreto para ficar fácil, né? Se eu preciso de 3 calças, vamos supor, vamos contar um dia que dá uma chuva e eu não consegui enxugar a outra, então eu precisaria de uma terceira, né? Por que eu preciso ter a 4ª e a 5ª? É só alguma coisa pelo simples consumo ou é alguma coisa que eu vou cuidar primeiro com a questão da necessidade? Outro dia, no meio de um texto num jornal, soltaram uma frase interessante, né? Você já viu algum leão faminto? Né? Algum leão mendigo, né? Aí eu lembrei de um documentário que quando ele fica mais velho, que ele não é mais o chefe, né? Não é o que decide para onde o bando vai, e a leoa que assume enquanto não tem o leão que leva, porque ele sofreu um ferimento ou alguma coisa, ela caça, eles comem primeiro e aí ela larga um pedaço no caminho, sabendo que ele vem atrás no caminho, porque ele não acompanha mais a velocidade. Bom, mas como é que funciona no nosso sistema? No nosso sistema, quanto mais nós produzimos, mais desigualdade nós estamos tendo. E deveria ser o contrário, né? Ao menos sempre foi isso que foi pregado e continua sendo pregado, né? Que a nossa produção, ela não está melhorando a nossa parte social. Muito pelo contrário, ela vai acabando com tudo, mais né? agora. Você vai aumentar. Por que tem tanto lixo lá embaixo? Porque economicamente, artificialmente, se fez ficar barato. Então o que acontece? Eu comprar mais 2 calças é super barato hoje. Não era há 30 anos atrás. Antigamente a pessoa comprava as fazendas, né? Você cuidava, tecido, né? Você pensava, você dobrava a roupa que não ia usar para a parte de dentro, porque se ela rasgasse você tinha um remendo novo. Era pela funcionalidade. Claro. Então o que acontece? Isso tudo nós fomos perdendo. Por quê? Porque o consumo é que foi mediando, né? Eu vou pegar e ando com você porque você está bem vestido, bonito, podemos ir num lugar chique, né, e tal. Mas eu vou por isso, eu não vou pela pessoa que vai comigo. Né? Então nós perdemos muito isso. Pelo que ela tem do que Exatamente. Pelo que ela é, né? Esse é um problema, né? Nós vamos pelo ter, e aí aumenta o consumo. E aí nós caímos no resultado lá do rio. Porque tem uma hora que esse consumo ele não me serve, alguém joga em qualquer canto. E para evitar esse tipo de atitude, Cláudio, é preciso um pouco mais de incentivos, é preciso de uma educação ambiental efetiva nas escolas, porque até as escolas oferecem, né, alguns cursos, palestras, algumas iniciativas mais isoladas. Mas tu acredita que seria importante ter alguma disciplina, por exemplo, para tratar sobre educação ambiental, por exemplo? Isso está faltando. A questão da disciplina, até outro dia foi a minha conversa com a Alana, né? Porque nós já tivemos a disciplina de ecologia que era para resolver esse problema. Sim. Não sei se vocês lembram, mas eu tive uma disciplina de ecologia lá no ensino médio, né? Então o que acontece? Ela não resolveu porque a culpa foi colocada na disciplina. É só perguntar para a Alana o que eles acham de uma designer de moda indo lá tirar lixo do rio. Eles dizem, não, mas isso não tem nada a ver contigo. Né? Então o que acontece? Como disciplina, fica assim, você elege alguém a quem culpar. Então, por exemplo, se for eleita a educação ambiental, eu sou o culpado porque o rio está sujo. E ninguém mais é. Ah, entendi. Claro, é como com a língua portuguesa, né? Tem gente que erra aí, vai dar uma redação, mas a culpa é do professor português. É dele, entendeu? Não é dele que não leu. Sempre se culpabiliza o responsável por aquilo que aplicou. Exato. Sim. Então, o que acontece? O que nós ouvimos muito, né? Ouvimos esses dias até, né? A questão de, mas o povo é mal educado.
Eu disse, bom, é o seguinte, enquanto ele for mal educado, eu sou responsável por isso. Aí assim, claro, tu é educador ambiental. Eu disse, não, enquanto povo, porque eu não consegui incentivar você a não jogar lá. Então você joga lá. Se você joga lá e eu não conseguir incentivar você, então eu tenho que no mínimo limpá-la. Não tem como ser de outra maneira. Quer dizer, então o que acontece? Essa parte de educação ambiental, ela tem que passar por todo mundo. Então ela passa lá pelo trabalho da Alana, ela passa nos projetos que atendem educação ambiental na escola, ela passa com você pegando e fazendo esse trabalho aqui, que a gente chama de educomunicação, né? Que é quando a educação está no meio de comunicação. Por quê? Aquilo que alguém dizia assim, vocês vão continuar limpando e o pessoal vai continuar jogando. Bom, com certeza já não vai mais ser assim a partir de hoje de quem está nos ouvindo, porque ele vai pensar um pouco mais nessa história. Vai no mínimo se constranger, né? E se nós não tivéssemos decidido ir lá, o que aconteceria? Ia ficar intratável, né? Bem, agora são 11h36, 11h36. Hoje eu converso com o Cláudio Lois e com a Alana Luiza de Mello sobre educação ambiental e a importância das iniciativas pessoais para a gente melhorar um pouco a situação do meio ambiente, né? 11h36, vamos a um rápido intervalo. Em instantes voltamos com o nosso Deu na Mídia. Não saia daí. Horas e 40 minutos, você está acompanhando Dando a Mídia pela sua Rádio Princesa AM de Francisco Beltrão. Muito obrigado pela sua companhia aqui em nossa programação. Agora são 11h41 minutos. Hoje nosso tema aqui no Dando a Mídia é educação ambiental. Quem está acompanhando está vendo que a gente está falando mais sobre essa importância. A gente começou a falar do Rio Marrecas, né? Mas claro que o Rio Marrecas é um caso isolado, né? De uma questão que você tem que ter cuidado. O mais importante é você ter iniciativas próprias e individuais e você perceber a importância realmente de evitar a tal da degradação ambiental. Para falar sobre isso eu trouxe a Alana Luiza de Mello, ela é designer de modas e também é voluntária no projeto, e o educador ambiental Cláudio Lois, que há muitos anos atua nessa questão ambiental aqui em Francisco Beltrão. Mas claro que isso não são somente pessoas que trabalham com educação ambiental que se sentem responsáveis por trabalhar com a questão de evitar a degradação ambiental, porque qualquer pessoa pode também ajudar, pode fazer a sua contribuição. O pessoal do grupo aí do Rio Marrecas começou os trabalhos lá no Parque Irmão Cirilo, até onde eu sei, foram uns 500 metros, né, de material retirado do rio, né? E lá eles encontraram um monte de coisa, tapete, roupa, calçado, pneu, enfim, uma série de materiais, e chama atenção para o fato de que se está lá é porque alguém jogou, né? E não teve o cuidado necessário para com o Rio Marrecas e tem um falta de respeito com as pessoas, né? Porque esse lixo vai desovar em algum lugar, né? E muitas vezes é perto da casa de alguém, numa ponte, né? Isso acaba trazendo uma série de prejuízos para todo mundo. E também a questão ambiental, que para isso é bastante ruim. Bem, a Alana, como eu já comentei, a gente já comentou no começo, ela é designer de modas, né? Ela trabalhou também ela é formada pela UEL, e na UEL ela viu uma disciplina chamada que tem a ver com a questão da sustentabilidade. Ô Alana, esse material encontrado no Rio Marrecas, você aproveitar de novo? Tem como uma roupa que você pegou lá, um tapete, tem como reutilizá-lo? Ele fica já meio difícil? Não, já está, é complicado mesmo, né, de reutilizar.
Por quê? Os resíduos sólidos, depois que esgotaram todas as possibilidades de eu poder reciclar, reaproveitar, compostar, de alguma forma reutilizar ele, quando esgota todas essas possibilidades, ele torna o que chamamos de rejeitos. E esse rejeito, a destinação final mais adequada seria mesmo os aterros sanitários. Aterros sanitários. E aí a gente entra uma questão bem legal também, que é a questão da distinção entre resíduo e lixo. O que é resíduo e o que é lixo? Isso é um trabalho na escola, vou entrar. O trabalho com os alunos nos projetos na escola é deixar bem claro o seguinte: a natureza, por exemplo, não gera lixo. Nós somos a única espécie que gera lixo. Se tiver algum lixo na natureza, digamos algum polímero, né? Um plástico, seria a unha de algum animal, e olha lá, né? Porque ela também, com o tempo, ela degrada e volta de novo como nutriente no sistema, né? Então o que acontece? A natureza só tem resíduo. Nós é que temos o lixo, que é quando nós criamos alguma coisa que ou você não consegue degradar, você não consegue reinserir ela dentro de uma outra cadeia produtiva e assim por diante. Então o que acontece? Ele fica lá e acaba sendo de novo enterrado em algum lugar. Você perguntava aí da questão, tem como questão do aproveitamento do que nós encontramos no rio, né? Reaproveitar. Qual é o problema, por exemplo? Um tapete que é feito para usar dentro de casa, ele não precisa de uma proteção de ultravioleta. Ele ficou exposto um bom tempo no sol, né? Porque a água sobe, a água baixa e o tapete está lá tomando sol, né? Então o que acontece? Você vai pegando ele vai rasgando. Por quê? Porque as moléculas estão se separando, né? Então não tem como você aproveitá-lo, né? O PET já seria o contrário, né? Por exemplo, se vem uma garrafa PET, ela tem proteção e você tem, mas qual é o problema? É que ela vem com tantos agregados, né? Óleos, resíduos presos nela e tudo mais, que aí economicamente ela fica inviável. Então o que você precisa ter? Você precisa ter uma coleta seletiva, né, e trabalhada o tempo todo, né? Nós temos coleta seletiva. Agora eu pergunto, por que em tantas casas você vê na frente o lixo misturado, né? Você vê lá. Então o que acontece? Como você não entrega ele separado, que facilite o reuso, reaproveitamento, enfim, né? O que acontece? Você precisa de muita educação ali. E uma delas, por exemplo, é distinguir bem o que é resíduo e o que é lixo. Por exemplo, o resíduo ele pode ser reciclado, reaproveitado, reutilizado, né? Então o que acontece? Você tem que ter em mente, eu preciso me preocupar em gerar resíduo e não lixo. Porque aí quando você vai comprar, você também olha. Eu digo sempre que um exemplo é a casca de banana. Né? A banana serviu para tudo, a casca dela, né? Desde avaliar se corta o cacho ou não, ver se ela está boa no mercado, você pega nela e tudo. Bom, mas o que nós fazemos? Nós comemos a banana, se estiver comendo na rua, você vê, a pessoa joga de lado. E às vezes o lixinho está ali do lado. Até escrito, orgânico. Então o que acontece? Ele precisa saber de novo o que é orgânico. Ele precisa saber o que é resíduo, o que é lixo, né? Então o que acontece? Nós temos que nos preocupar em gerar resíduo e ainda em gerar o mínimo possível. Que a gente não consegue cortar do dia para a noite, mas a gente consegue fazer essa redução.
Então isso é importante. Precisa repensar, né? Tem que repensar e motivar as pessoas, né? Incomodar as pessoas para que elas tomem atitudes, né? Porque me parece que você ficar numa situação passiva é muito fácil, né? Você escuta, olha que nós estamos incomodando você aqui, você vai ter aqui, né? Tem que motivar, né? Não, talvez não lá aí no Rio Marrecas para você ajudar, por exemplo, mas a repensar a vida. O que eu estou fazendo para contribuir? Qual que é a minha parte na comunidade nessa questão de evitar a degradação ambiental, né? A gente vê que tem partidos políticos que se preocupam com isso. Em Beltrão já tivemos várias iniciativas de ONGs, associações, enfim. Foram questões que com o tempo elas morreram, né? Não foi para frente, não teve uma vida útil, né, nessa questão aí. E me parece que falta realmente hoje aqui em Beltrão atitudes que realmente façam a diferença. Talvez não em curto prazo, mas em longo prazo. Daqui a 50 anos como estaremos? Né? Daqui a 100 anos como estaremos? Beltrão vai estar, sei lá, com 300 mil habitantes e gerando muito mais lixo e talvez não vai ter nem mais rio. Né? Vou ter que repensar outras maneiras de você abastecer a cidade com água. Então me parece que tem que ter realmente uma atitude assim, um pouco mais séria, desvincular de interesses pessoais para poder fazer essa contribuição, e parece que esse grupo do Rio Marrecas é uma das iniciativas mais interessantes desses últimos anos. Vocês pretendem levar essa atividade para outras partes do Rio Marrecas agora? Tem esse interesse de sair lá um pouco do Parque Irmão Cirilo para poder ir adiante? Ou a ideia é ficar por lá e de repente institucionalizar esse projeto? Isso não vale, a Alana fica apontando para mim, porque ontem eu tive um contato com uma pessoa de Flor da Serra, né? É porque lá é interessante, porque Flor da Serra e Marmeleiro recebem royalties, né? Sim, inclusive o projeto que eu faço em Marmeleiro, o projeto de compostagem lá no Tom, ele é pago pela Prefeitura Municipal de Marmeleiro, né? Por quê? Porque ele conta pontos no ICMS ecológico, tem recurso. Como é que eles dizem? Sonhar nunca é demais, né? Então, ela fica rindo porque a gente sonha no seguinte: se nós pudermos fazer em toda a bacia de Marrecas, e cada um pegar um trecho, né? Já aconteceu, veio uma entidade, né, perguntar e coisa, Cláudio, como é que nós podemos fazer para ajudar vocês? Eu disse, é o seguinte, nós não precisamos de ajuda, nós vamos lá todo sábado, independente se tem ou não alguém. Então hoje vai ter alguma coisa lá optou, já. Hoje vai ter alguma coisa lá já. Depois a gente inclusive explica melhor como é que isso se organiza, né? Então o que acontece? Mas se nós pegarmos o nosso Rio Marrecas, ele tem muitas curvas, então ele é muito extenso, né? Então o que acontece? Se em cada trecho um grupo cuidar, nós vamos ter o rio limpo, né? Até o exemplo lá, não sei se a Alan quer colocado que nós encontramos. Do holandês. Né? É verdade. Esse holandês, ele estava durante o percurso para o trabalho dele. Era um lugar muito bonito, mas tinha um rio, um lago, acho que era um lago, né? Lá é meio porque é meio saída, né? É a Holanda, país desenvolvido. Nós não estamos falando de um holandês no Brasil, em algum rio poluído nosso, né? É um rio europeu lá. Num país desenvolvido. É diferente, né? Mas é tudo meio igual, né? Não muda muita coisa. Né? Sim. E aí era um lugar muito bonito, mas o que incomodava ele realmente era o lixo que tinha nas margens desse lago, né? E aí o que ele fez? Ele pensou, o que eu posso fazer, né? Ele começou a levantar 30 minutos antes para o trabalho 30 minutos antes, e durante esse tempo ele começou a catar o lixo, ele sozinho. Ele começou a recolher esse lixo num saco, né, todos os dias. E aí depois de um tempo ele colocou no Facebook, né, e isso foi sendo mais divulgado. Hoje eles contam com 180 pessoas e esse lago está limpo. Olha só. Tá? É assim, um grande exemplo, né? E como eu falei para o Cláudio, se ele que estava sozinho, né? Porque nós... então, a gente acredita que em dupla a gente já faz um pouco melhor, porque em dois você se anima, né? Porque tem vezes que não dá nem para puxar o que tem lá.
você tem que levar cordas e tudo. Outro dia tinha uma canoa que deve ter vindo em alguma inundação maior, ela tinha uns 3 metros de altura lá dentro da árvore quebrada, né? Quer dizer, ela quebrou toda, mas ficou enganchada lá. Bom, você tem que tirar, por quê? Porque senão vai dar fratura também na árvore e tudo, e a árvore ainda pode viver um bom tempo, né? Para tirar, teve que colocá-la no rio de novo, os pedaços dela, né? Puxar com corda, enfim, fazer uma manobra para tirar, porque ali não era o lugar, né? Sim. Mas o que acontece? Nós encontramos essa notícia, né? Depois que... Foi agora há poucos dias, né? Essa semana. Aí a gente pensou o seguinte: nossa, se um lá consegue começar sozinho, pois a gente também consegue andar. Quer dizer, é possível fazer. São coisas que incomodam a gente, né? Porque uma pessoa sozinha conseguiu, eu não posso fazer. Sim, né? exatamente. Olhando agora, a gente olhou assim, fazer, né? a gente já vem andando, né? Nós temos 14 sábados, hoje o tempo está bom, provavelmente o 15º, né? A gente vai poder fazer limpeza só em cima, porque choveu muito, né? Então... Vai ser hoje à tarde lá no rio a coleta. Seria bom a gente colocar como é que funciona, né? Por quê? O Parque Ambiental Irmão Cirilo é uma unidade de conservação. Em princípio, né, por lei e tudo, uma unidade de conservação não é um lugar de circulação de pessoas o tempo todo. Por quê? Ela é para conservar. Então existem lá, por exemplo, tem os trabalhos da professora Luciana lá no Parque Ambiental, né? A professora Luciana Pelizaro da Unipar, né? O que eles estão fazendo? Tem muitas espécies exóticas lá, né? Então eles estão com autorização, estão tirando elas porque uma unidade de conservação fica com as espécies que são nossas, né? Justamente para conservar. Porque hoje nós podemos até pensar assim, não, mas existe muita área verde, qualquer lugar que eu olho de uma janela eu vejo uma árvore, né? Só que é assim, se nós não cuidarmos, aquele fragmento de mata lá do Parque Ambiental Irmão Cirilo é muito pouco. Como você disse, se nós chegarmos a 300 mil habitantes, aquilo lá é nada. Não virá nada. Né? Então, o que acontece? Nós precisaríamos sempre até pensar em ampliar e conservar melhor, né? Por quê? Porque senão nós vamos ficar sem essas áreas que são as que equilibram a temperatura, a questão do clima, do microclima na cidade, né? Porque se você começa a construir demais, vai cimentando tudo, né? A água vai aumentando o fluxo, você vai tendo problema de calor, enfim, tudo o que se conhece, né? Hoje em dia não dá para dizer que alguém não sabe, né? Se você pegar um livro básico aí da parte ambiental, ele descreve para você tudo, né? Essa parte de divulgação ambiental, ela é bem feita até, né? Sim, existe muito, né? Material e tudo, mas aí o que nós temos? Nós não temos o costume da leitura, né? Nós lemos muito pouco. E uma questão até interessante, deixa eu te interromper, Cláudio. Parece que todo mundo entende educação ambiental, né? Na semana passada eu trouxe aqui um pessoal para falar sobre educação sexual. É o tema, educação sexual. Só que também quando fala em sexo, todo mundo pensa que entende, né? Todo mundo pensa que é entendido, né? É a mesma coisa com o meio ambiente. É só você separar o lixo lá, separar em sacola lá, tá bom já. Todo mundo pensa não é só isso. Todo mundo pensa que é entendido do assunto, né? Só que é um assunto complexo e que exige um pouco de estudo e de até um tempo do dia para poder se dedicar, né? Então, mas também temos que pensar o seguinte: ele é complexo, as relações são complexas, mas nada impede que a gente entenda um pouco melhor como é que tudo funciona. E aí existe muito material. Ministério do Meio Ambiente faz o Circuito Tela Verde, né? A parte dos projetos que eles divulgam, por exemplo, o projeto de compostagem, né? Nós recebemos um certificado do Ministério do Meio Ambiente porque ele é prática para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então o que acontece? Eles vão fomentando e dizendo, usa aquela prática lá que o Cláudio está fazendo lá em Beltrão, né? Um lugar perdido, ganhou um certificado, né? Mas ele divulga isso para o Brasil todo para se aplicar nas escolas. Por quê? Porque são coisas assim que você vai mudando e vai fazendo. Então, existe todo esse movimento, né? Agora, o que você perguntava em relação ao grupo,
O que nós temos hoje, né? Nós temos no Facebook lá o grupo Rio Marrecas. Então, como é que a gente sempre coloca? A pessoa pega e pede para participar do grupo no Facebook, né? Se não tiver o Facebook, a gente pode também passar o telefone, claro, né? Porque aí ainda vamos pensar alguma outra coisa num outro meio. Mas o que? Para nós sabermos também as pessoas que vão, porque por enquanto os materiais nós mesmos estamos fazendo. Ganhamos uns 40 sacos no início da Secretaria do Meio Ambiente, mas agora nós mesmos compramos os sacos. Já tem uma medida de gancho que a gente já tem uma ideia do que fica melhor, né? Você vai testando, né? De como é que funciona e tudo para ter o material para tirar e também para ir organizando, porque a ideia, como você disse, não é fazer um evento, vamos lá todos limpar o parque. Bom, pode ser que num fim de semana a gente limpa aquela margem inteira. Só que o problema não é só aquela margem inteira. E o problema não é só fazer nesse fim de semana. É ter ele regularmente limpo. Por exemplo, o rio encheu. Opa, quanto que entrou de lixo? Vamos tirando. E aí você vai mantendo e mantém limpo. E ao mesmo tempo, esse manter limpo, quando você tira, questiona também todas as fontes que podem ser fontes que jogaram rio acima. Por quê? Porque de alguma maneira o lixo está lá. Não tem condições de nós produzirmos aquele lixo danado e colocar lá. Sabe? Então ele fica sendo um questionamento e ao mesmo tempo nós queremos ver se temos um grupo regular. Aí o que acontece? Tivemos um contato de uma enfermeira de Flor da Serra do Sul, né? Ela quer participar. Nossa, vai ser ótimo. Por quê? Ela quer vir aqui e participar, entender como funciona e tudo. Bom, o que nós podemos fazer? Nós podemos criar um grupo lá. Então o que acontece? Então o que acontece? Aquele lixo de lá já não vai para frente. Entendeu? Aí daqui a pouco a gente chega e mantém tudo limpo. Por quê? Porque também vai questionar quando retira, sabe? É tipo assim... não é um tapete que a gente tem que varre embaixo, a gente tem um rio onde a gente descarta. Eu acho que dessa forma a gente está mostrando que existe um problema, que esse problema é real, e que nós precisamos fazer algo, né? Urgente. Urgente, com urgência, é verdade. Gente, agora são 11h59, virando meio-dia já. Alana, obrigado pela tua participação hoje aqui na Princesa. Volte sempre. Obrigada. Também o Cláudio esteve aqui hoje. Cláudio, obrigado aí pela sua participação, pelos seus conhecimentos. Também pode botar sempre mais algum recado, tá? A questão do telefone, eu vou pegar e passar, porque aí facilita também. Importante. Que se você quiser passar. É o 9923, a pessoa quer participar hoje lá da coleta, né? 9923-3094. 9923-3094. É o código 46. 46, né? O Cláudio Lois, que é um dos responsáveis, um dos voluntários do projeto. Quem quiser participar, a partir de que horas que vocês vão se reunir lá, Cláudio? Hoje está marcado para as 14 horas. 14 horas. Porque a ideia nossa é ter sempre o controle da quantidade de pessoas e tudo, né? Justamente por causa que é uma unidade de conservação. Então a gente tem todo um outro cuidado, né? Porque a ideia não é tirar o lixo e acabar com a margem do rio. Detonar, então, né? Lá e limpar tudo, assim, né? Até o mato, né? Tanto assim que a gente limpa e se você passa uma semana lá, ninguém sabe. Possível, né? Ninguém sabe que a gente passou lá tirando lixo. Essa é a ideia, né? Tira sem arrebentar. Tá, então quem se motivado, interessado a participar, 9923-3094, telefone do Cláudio, para poder participar aí do projeto. E para quem não vai lá, que pelo menos não prejudique mais ainda, né? Se não quer ajudar, não atrapalha, né? Aquele ditado, né? Não jogue lixo no rio, ajude a contribuir com o nosso meio ambiente. E claro, continue com a gente aqui na Princesa. Na sequência a gente tem aqui as informações policiais com o Hildo. Eu volto ao 12h20 com a segunda edição do Rádio Notícias. E no próximo sábado, claro, com mais uma edição do Deu na Mídia. Um abraço, obrigado pela sintonia. Até já. Rádio Princesa AM 930, a voz do sudoeste do Paraná, uma emissora do Sistema Celeste de Comunicação, Princesa.